Capítulo 32. Jó, capítulo 32. Nós vamos ler três capítulos distintos, a partir do capítulo 32, depois capítulo 38 e depois capítulo 42. Começando no capítulo 32, nós leremos os 3 primeiros versículos. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Vá lá no capítulo 38. Apenas o primeiro versículo. 38:1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu Jó. E aí a resposta do Senhor, a resposta de Deus a Jó, vai se desenvolvendo, vai ocorrendo nos capítulos 38, 39, 40, 41. Chegamos então ao capítulo 42, eu peço que você vá lá, versos 1 e 2. Capítulo 42, versos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, pois aquilo que o Senhor fala com ele: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Feche mais uma vez os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Certamente há objetivos muito claros no coração do Senhor em relação à nossa presença nessa noite. Por isso nós te pedimos, Deus, que neste momento, que é absolutamente oportuno, o Senhor fale aos nossos corações, fale à tua igreja, fale àqueles que, ó Deus, se dispuseram pelo estímulo do teu Santo Espírito a estarem nessa noite aqui, Senhor. Pedimos-te assim, pela tua misericórdia e pela tua graça. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jó, meus irmãos, se divide em 5 partes. Fica mais fácil de compreender o livro quando nós entendemos e percebemos, enxergamos isso. Deixa eu apontar aqui rapidamente essas 5 partes deste livro. A primeira parte está ali no capítulo 1 e capítulo 2. Nesses capítulos nós temos ali uma brevíssima biografia de Jó. Temos ali Satanás desafiando Deus, dizendo que Jó só o serve porque ele tem tudo nas suas mãos, é por isso que ele serve a Deus. Temos aí nesse capítulo a perda de todos os bens de Jó. Jó perde todos os seus bens, perde toda a sua família, perde a sua saúde e chega no fundo do poço. E aí no final dessa parte entra em cena aqueles 3 amigos de Jó: Bildade, Zofar e Elifaz. Chegamos então na segunda parte do livro, que vai do capítulo 3 até o capítulo 31, um período mais extenso. E neste período nós temos aí um duríssimo debate teológico entre os 3 amigos de Jó que chegaram ali para visitá-lo e o próprio Jó. Os 3 amigos o acusam de ser um pecador inconfesso e colocam inclusive em risco a fé que Jó tinha no seu coração por Deus diante desses argumentos, alguns deles bastante convincentes. Jó, por sua vez, afirma incisivamente a sua inocência. Entretanto, no afã dos seus argumentos, começa a extrapolar, chegando a chamar Deus de injusto. Chegamos então aí à terceira parte do livro, capítulos 32 a 37. Eliú entra em cena. Eliú é alguém que
depois de estar ouvindo e vendo aquela cena do debate teológico, ele, diante daqueles homens, os 3 amigos de Jó, aponta os erros deles e os exageros deles. Eu preciso fazer uma pausa aqui para que você observe o seguinte, então. Jó e aqueles 3 amigos não estavam sozinhos. Nós vamos constatar isso a partir da entrada desse moço aqui, chamado Eliú. Eliú faz isso, aponta erros e exageros naquele debate, mas sobretudo, nessa terceira parte, Jó é consolado aqui de todo o seu sofrimento, a partir da fala de Eliú para Jó em especial. A quarta parte está entre os capítulos 38 e 41, onde Deus fala. E nesse período, nesse momento, nessa parte do livro, Deus se revela especialmente a Jó, reafirmando de si mesmo a sua grandeza, ou a respeito de si próprio, a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania, o fato dele ser criador de todas as coisas. Em contrapartida isso, é apontado aí por Deus a pequenez humana, mostrando como Jó era insignificante diante dessa grandeza. No capítulo 42 nós temos então a quinta parte, quando aqueles 3 amigos de Jó são perdoados por Deus. Eu preciso que você se lembre, como já vimos aqui em alguns domingos anteriores, que aqueles 3 amigos eram muito próximos de Jó, temiam a Deus como Jó, eram homens sábios, conhecedores das relações humanas e da vida como um todo, mas eram homens que amavam a Deus também como Jó, mas tinham se equivocado bastante em muitas coisas que eles haviam dito. E agora eles recebem o perdão da parte de Deus. Isso está na quinta parte aqui do livro, no finalzinho. Mas nós temos aqui nessa quinta parte ainda Jó reconhecendo e se arrependendo dos seus pensamentos errados contra Deus. Temos aqui Jó sendo imensamente abençoado pelo Senhor no final da sua vida. E no final dela, Jó morre velhinho, completamente realizado. Quando você vai lá no capítulo 42, a última expressão do livro é: ele morre forte, farto de dias, ou seja, assim, feliz da vida realizada. Os 3 primeiros domingos, meus irmãos, que estivemos juntos aqui, nós trabalhamos com as 2 primeiras partes que eu fiz referência aqui, portanto, do capítulo 1 até o capítulo 31. Os 3 domingos trabalhamos essas 2 partes. Hoje nós vamos encerrar essa série de Jó, nos debruçando aqui sobre as 3 últimas partes. Evidentemente, são 20 capítulos, nós não temos condições de ler tudo isso. Nós vamos tentar aqui, obviamente com muitas limitações, que reconheço, tentar entender e compreender o que esse livro nos mostra e nos ensina nessa terceira, quarta e quinta parte do livro. Inicialmente nós vamos perceber a entrada de Eliú, vamos conhecer um pouco mais aquilo que ele diz. No segundo momento, o próprio Deus falando diretamente a Jó, e finalmente Jó se mostrando arrependido e sendo perdoado. Vejamos então com mais detalhes todo esse conteúdo. Eliú, meus irmãos, Eliú é um personagem que nos chama a atenção pela rapidez com que ele aparece e logo desaparece. A despeito do conteúdo da sua fala, que é extremamente incisivo e importante, o que ele diz e o que ele faz vai mudar todo o cenário que vinha existindo até então. Um cenário caótico do ponto de vista interno de Jó, um cenário bastante difícil do ponto de vista externo, tendo em vista um debate que parecia não ter fim, um debate entre aquelas pessoas que estavam envolvidas ali com o tema. Eliú é um personagem que aparece aqui na história, logo desaparece. Eu diria que talvez como um personagem de comédia que nós tínhamos aqui no nosso país,
Eliú é alguém que vapt-vupt, ele vem e vai, e some. Veja, observe, ele tem uma mensagem para entregar, ele entrega essa mensagem, faz o que tem que fazer, fala o que tem que falar, e aí então a sua tarefa termina. Agora observe, meus irmãos, observe. Esse fato dele vir e ir com muita rapidez nos mostra algo importante aqui, que esse personagem Eliú não tem uma importância em si mesmo. A importância não está no nome dele, na vida dele, naquilo que ele é ou deixa de ser, naquilo que ele faz ou deixa de fazer. A importância de Eliú, desse personagem, está no fato de ele ser um instrumento, e apenas um instrumento, que servirá para um propósito. E neste caso aqui, um propósito divino. Eu ressalto isso, porque quando nós olhamos ali, já vimos isso algum tempo atrás, quando nós olhamos para os 3 amigos de Jó, eles não tinham consciência disso, mas eles estavam sendo objetos, instrumentos nas mãos de Satanás. Já vimos isso aqui no passado. Eles não sabiam disso, mas eles estavam servindo a um propósito do inferno, para atingir Jó, sendo um homem de Deus. Nesse caso aqui, Eliú é alguém que está sendo um instrumento, agora sim, nas mãos de Deus, para um propósito importantíssimo, também na vida de Jó, mas não só na vida de Jó, na vida daqueles 3 amigos ali também, que precisavam ouvir o que Eliú tinha a dizer. Veja comigo aí, acompanhe comigo, no capítulo 32, versos de 1 a 3 que nós já lemos. Esses versículos mostram que após aquele debate duro, teológico, daqueles 3 amigos contra Jó, Eliú entra em cena. Mas ele entra em cena aqui com uma característica bastante pessoal, diante daquilo que ele havia visto e ouvido até então. Ele entra em cena bravo, irado. Veja o verso 2 e o verso 3 comigo. Eu pensei aí algumas partes desses versículos. O versículo 2 diz assim, em determinado momento: se acendeu a ira de Eliú contra Jó. Depois o versículo 3 diz assim: também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos. Ele estava irado. No versículo 19, é possível observar que Jó estava prestes a explodir, de tão nervoso, eu diria aqui numa linguagem mais simples, que ele estava. Veja, o verso 19 diz o seguinte: eis que dentro de mim, Eliú está falando de si mesmo, eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Se fosse hoje, odre aqui, você, se não se lembra, eu vou lembrar você, era aí um recipiente feito de pele de animal que servia para colocar líquido ali dentro, naquele tempo aqui, nesse período histórico. Hoje nós temos algumas garrafas, então imagine isso. Eliú está se comparando a uma porção de vinho preso dentro de uma garrafa que está num processo de fermentação, que não tem de onde sair aqueles gases que vão se fruto da fermentação. Então ele está a ponto de explodir. Ele precisa falar alguma coisa, ele precisa expor algo, porque ele não está se contendo diante daquilo que ele está ouvindo e vendo daqueles amigos de Jó e do próprio Jó. Eu quero lembrar a você, ele está iradíssimo aqui. Entanto, a despeito de desejar falar, colocar para fora aquilo que está dentro de si, ele vai fazer isso apenas depois, eu vou usar uma expressão aqui, depois da geração mais velha que ele. O texto do versículo, capítulo 32, nos mostra que ele não era um jovem. Aqueles que estavam diante dele ali, jovens, 3 amigos, eram pessoas mais velhas. Veja comigo aí os versículos 6 e 7, capítulo 32, 6 e 7.
Eliú diz o seguinte: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensina a sabedoria. Veja, ele aguarda respeitosamente a sua vez de falar, embora ele estivesse angustiado para falar algo. Mas eu quero que você guarde aqui um detalhe que me parece muito importante, sobre o qual a seguir eu quero comentar rapidamente. O pressuposto de Eliú é que as pessoas mais velhas, aquelas que são mais experimentadas na vida, deveriam, por natureza e por consequência óbvia, pela experiência de tempo de vida que têm, serem pessoas sábias, serem pessoas que têm sempre bons conselhos a dar, serem pessoas que têm algo a contribuir de maneira saudável, correta, adequada, sempre pontuais e incisivas, talvez falando de maneira cirúrgica nas várias situações da vida, fruto da experiência que tem. É a isso que ele faz referência aqui no versículo 7, meus irmãos. Mas eu quero chamar a atenção sua para que você observe que entre os capítulos 32 e 37, o que ele vai mostrar com a sua fala é que existe um princípio de vida que, se esquecido, pode gerar algum tipo de problema. Princípio de vida. Eu vou dizer, eu gostaria que você repetisse depois de mim. O princípio é esse: idade e sabedoria nem sempre andam juntas. Eu vou repetir: idade e sabedoria nem sempre andam juntas. Por favor, agora vocês repitam. Idade e sabedoria nem sempre andam juntas. Isso é verdade. Eu chamo a sua atenção agora para os versos 8 e 9, quando ele diz o seguinte: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Veja, ele começa aqui a pincelar uma questão importante. Ele pressupõe aqui também que sabedoria vem exclusivamente do Senhor. A sabedoria genuína, verdadeira, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Mas aí ele continua, e aí ele começa a ser um pouco mais incisivo. Veja que agora ele está começando a falar. Ele esperou o momento dele de maneira respeitosa, mas agora ele está começando a falar. E veja o que ele diz no verso 9: os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos que entendem o que é reto. Em outras palavras, ele começa a dizer o seguinte: olha, os mais velhos, os mais experimentados, necessariamente não são sábios, não sabem o que deveriam saber, ou pelo menos não aprenderam ao longo da sua caminhada o que deveriam ter aprendido para agora ensinar. Ter bastante tempo de vida, então vamos lá agora, veja, ter bastante tempo de vida, 30, 40, 50 anos, 60, 70, 80 anos, isso necessariamente não quer dizer sabedoria. Ter muito tempo de igreja, num ambiente eclesiástico como esse que nós temos aqui, e eu digo isso sem qualquer constrangimento, com propriedade inclusive, só eu aqui tenho 50, digo a minha idade, sem problema, só eu aqui tenho 52 anos de vida de igreja, eu já nasci. Alguém disse assim, ele já não fala, nasceu dentro da igreja. Sim, quando eu nasci meu pai era pastor, estou com 52 anos de igreja. Isso quer dizer que eu sou sábio? Necessariamente não. Necessariamente não. Veja, a sabedoria conforme a Escritura Sagrada, ou seja, conforme a Bíblia, meus irmãos, é algo que se adquire à medida que se cresce a intimidade com Deus. Sabedoria, meus irmãos, é fruto, é consequência de uma vida de oração verdadeira, real, consistente, que acontece de fato, não só de boca, não só de discurso, mas uma vida de oração real e estudo sério, principalmente isso, estudo sério e consistente das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Sabedoria é consequência disso.
Eu queria que você fosse comigo rapidamente ali em Provérbios, capítulo 1, o livro de Provérbios todo fala precisamente da sabedoria. Alguns estudiosos, inclusive, dizem, afirmam, entendem, compreendem que a sabedoria no livro de Provérbios de Salomão é, na verdade, o principal personagem, a principal personagem do livro todo. Mas veja o que Salomão diz, no capítulo 1, do verso 1 a 7. Salomão, vocês possivelmente vão se lembrar, que foi aquele personagem bíblico que pediu a Deus sabedoria e Deus deu a ele. Então Salomão diz o seguinte, capítulo 1, verso 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, é para isso que ele está escrevendo essas coisas aqui. Provérbios capítulo 1 em diante, versículo 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para isso que serve a sabedoria, para obter o ensino do bom procedimento correto, adequado na vida, na vida cotidiana, o ensino do bom, da boa justiça, do bom juízo, da equidade, para dar aos simples prudência. Quando você pensa na expressão simples aqui, pense em alguém que talvez seja inculto, alguém que talvez nem tenha ido numa escola, não tenha aprendido a ler e escrever, mas é sábio, porque ouve e observa aquilo que Deus diz, aquilo que Deus ensina, a instrução que vem do Senhor. E aos jovens, conhecimento e bom siso, ou seja, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Agora observe o verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os lobos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio. Não há possibilidade de sabedoria sem a presença de Deus, sem a ação de Deus, sem Deus agir, sem Deus instruir, sem Deus alimentar. Não há. É possível conhecer muito sobre português, ou matemática, ou história da humanidade. É possível ter pós-graduação nessas áreas ou em outras. É possível ser PhD em qualquer área secular. Mas não ser sábio. Não ser sábio. Sabedoria é fruto, é consequência do temor do Senhor da vida pessoal. Eu lembro a você, não precisa ir lá. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, apenas para exemplificar, Paulo diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que é que as pessoas não compreendem? Veja, Paulo diz: o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo aqui não está fazendo referência ao futuro, ao céu. Esse texto, inclusive, muitas vezes é utilizado em ofícios fúnebres, em velórios. Olha, Deus preparou um lugar lá no céu, um lugar que ninguém viu, ninguém conhece. Não é nada disso que Paulo está falando aqui, não é desse assunto. Se você olhar o contexto, Paulo está falando de conhecimento que não é possível haver na mente daqueles que aqui na terra são tidos como os mais conhecedores de tudo, os mais inteligentes. Essas pessoas não alcançam o conhecimento daqueles que amam ao Senhor, por conta daquilo que Deus revela ao coração dos seus filhos e dos seus amados. Questões da vida, ser sábio como pai, por exemplo, ou como mãe, ser sábio como filho, ser sábio, ter sabedoria na administração da empresa, ser sábio como um aluno, na atuação de aluno dentro da escola, em qualquer faixa etária que seja. Quando você olha lá, Provérbios capítulo 22, versículo 6, Salomão diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ela não se desviará dele quando for velho. Mas veja o que é que Salomão está dizendo ali para os pais. Está dizendo para os pais: ensine os seus filhos a serem sábios. Sábios. É isso que Salomão está tentando mostrar ali para os pais.
Essa sabedoria é vista em Eliú, sobretudo, quando ele começa a consolar Jó. Lembre-se do seguinte: Jó estava vivendo um caos terrível na sua vida. Nós já falamos bastante sobre isso. Perdeu todos os seus bens, família, saúde, e agora os seus amigos, de quem ele esperava consolo, esses seus amigos o estão acusando de ser pecador, inconfesso, de outras coisas. Jó não estava sendo consolado. Eliú se aproxima dele e com sabedoria vai consolar. Eu convido você a ir ali no capítulo 33, versos 6 e 7. Quando Eliú, olhando, imagina aqui, olhando nos olhos de Jó, eu quero que você se lembre que os 3 amigos de Jó estão ali com ele. Eliú se aproxima de Jó e diz, capítulo 33, versos 6 e 7: E eis que, diante de Deus, sou como tu és. Olhe para mim um instantinho. O que é que Eliú está dizendo para Jó? Eu sou como você. Eu não sou mais do que você. Eu não sou alguém mais importante do que você. Eliú não se aproxima de Jó, todo pomposo, de salto alto, dizendo: olha, Jó, fica aqui do meu lado, você vai aprender um pouquinho comigo aqui. Não. Eliú, sábio, ainda jovem, veja aquela questão da idade, mais jovem do que Jó, se aproxima de Jó, um homem mais velho do que ele, e diz: olha, eu sou alguém como você. E ele continua: também eu sou formado do barro, por isso não te inspiro terror. Ele está falando isso porque aqueles 3 amigos estavam fazendo isso com ele. Nem será pesada sobre ti a minha mão. Era isso que ele faz, Bildade e Zofar vinham fazendo com Jó. Eliú está dizendo aqui, meus irmãos, que entende Jó, entende as suas falhas, entende os seus equívocos, entende os seus erros. E ele diz isso por um motivo muito simples, porque ele era exatamente igual a Jó. A partir daí, lembre-se que Eliú está usando aqui de sabedoria. A partir daí, com cuidado, eu diria que com muito carinho, ele começa a mostrar a Jó que ele estava raciocinando de maneira equivocada, que os seus pensamentos sobre Deus eram errados. E ao mesmo tempo, Eliú vai mostrando a Jó que esse Deus que estava sendo acusado por Jó aqui de ser injusto, esse Deus, na verdade, o ama profundamente. Esse Deus o ama e está permitindo ali situações difíceis, mas atenção, para o bem dele, embora Jó não estivesse entendendo aquilo, não estivesse compreendendo aquele momento. Agora veja, isso é muito comum comigo e com você também. Observe, há tantas circunstâncias que você vive, e talvez você pudesse agora, em 1 minuto, talvez até menos do que isso, fazer uma pequena lista de circunstâncias que você já viveu, ou quem sabe até esteja vivendo, sobre as quais você não tem controle e não entende por que está acontecendo aquilo. Por que as circunstâncias estão indo nessa direção? Por que as coisas estão indo para baixo? Estão, numa linguagem de caminhoneiro, estão indo na banguela. Está descendo. Tudo na vida estava equilibrado, pelo menos aquela área estava, de repente não está mais, o emprego que se foi, a família com problema, enfim, a lista pode ser grande. Mas em meio a situações assim, às vezes, olha-se em volta e diz: por que isso? Por que as coisas estão sendo assim? Mas veja, Eliú está sendo sábio, está tentando mostrar a realidade para Jó. Veja aqui comigo o que diz o versículo 14, capítulo 33, versículo 14. Deus fala de um modo sim, de 2 modos,
mas o homem não atenta para isso. Quantas vezes nós estamos perdidos em determinadas experiências que estamos vivendo, inquietos, angustiados. Deus está tentando mostrar, clarear, iluminar aquela situação para que fiquemos mais tranquilos, mas simplesmente não conseguimos enxergar. A culpa não é de Deus, é nossa. Os nossos ouvidos estão fechados, os nossos olhos estão fechados. Estamos tão preocupados com aquilo que é pontual, aquilo que é imediato, que nós não conseguimos levantar os nossos olhos e olhar para Jesus, como diz Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós perdemos de vista o Senhor e olhamos para baixo apenas, ou olhamos para aquilo que está à nossa volta. E por isso mesmo nós deixamos de entender, ou não conseguimos entender o que está acontecendo. É isso que está ocorrendo aqui com o Jó. E Eliú está ali, com sabedoria, com calma, com prudência, com bom senso. Lembra-se do texto ali de Provérbios capítulo 1, de 1 a 7? Utilizando esses instrumentos para tentar mostrar a Jó uma realidade que ele havia perdido. Agora olhe para mim. São irmãos em Cristo assim que nós precisamos ter ao nosso lado quando nós estamos sofrendo. Nós não precisamos de irmãos em Cristo ou amigos que se aproximem de nós para nos acusar quando estamos sofrendo, quando estamos no meio de dores, quando as coisas estão ruins para o nosso lado. Nós não precisamos de alguém que venha e nos acuse disso ou daquilo, que pese mais a situação sobre nós. Nós precisamos de irmãos em Cristo ou de amigos como Eliú, que vai se aproximar de nós e entender os nossos problemas, as nossas dificuldades, cuidar de nós e nos amar no meio das nossas vidas. Agora, veja, nós precisamos de gente assim, mas talvez gente que esteja à sua volta também precise de consolo dessa forma, precise ser confortado e animado assim. E veja, talvez existam pessoas na sua vida que estão precisando desse conforto, e você vai ser esse instrumento. Portanto, se aproxime dessas pessoas que talvez eventualmente estejam precisando de você, da forma como Eliú se aproximou, para que você seja de fato um instrumento de Deus na vida dessas pessoas, confortando e consolando, como deve ser. Veja, o objetivo do consolo não deve ser outro, a não ser ajudar e de fato confortar aqueles que estão à nossa volta. Mas é claro, meus irmãos, é claro, eu preciso fazer uma pausa aqui. É claro que isso não significa que a verdade deva ser abandonada, que a verdade deva ser deixada de lado. Algumas pessoas pensam que em uma hora de dor, de sofrimento, de angústia, aquilo que a pessoa que está sofrendo deseja ouvir é o que deve ser dito. Aquilo que a pessoa quer ouvir é o que precisa ser colocado para ela, porque assim ela vai ser consolada. Veja, isso não é verdade. Até porque esse não é o caso, definitivamente não. Quando você vê o texto, quando você lê essa passagem bíblica, as palavras de Eliú para Jó, você vai ver que Eliú, ele não esconde a verdade diante do Jó. Veja, o verdadeiro consolo, o consolo bíblico, sempre vem da verdade, é fruto da verdade colocada, a verdade que está na palavra de Deus. Esta verdade, meus irmãos, diz sempre respeito àquilo que Deus é e àquilo que Deus faz. Então observe, o consolo verdadeiro, o consolo real, o consolo genuíno, é aquele consolo que sai de onde? Das Escrituras, da palavra do Senhor. Sabe como é que você consola alguém? Quando você lembra essa pessoa aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Quando você pega, num sentido figurado, quando você pega essa pessoa e coloca os olhos dessa pessoa em Deus, coloca os ouvidos dela para ouvir Deus, com isso você vai consolar essas pessoas. A verdade, meus irmãos, eventualmente pode até desagradar,
Não é? Pode. Mas a verdade, atenção, ela nunca mata. Ela nunca destrói. Ao contrário, a verdade ela constrói, ou melhor dizendo, ela reconstrói. É isso que está ocorrendo com Jó aqui. Jó está sendo reconstruído nas suas emoções, nas suas convicções. Mas ele está sendo reconstruído a partir das verdades que estão sendo colocadas para ele e diante dele. É somente quando você fala verdadeiramente sobre Deus que você pode também ajudar aquele que está à sua volta e necessitado. Mas observe, meus irmãos, continuamos aqui. Até aquele momento, Jó queria que Deus prestasse contas das suas ações. Lembram-se disso? Até aquele momento, as perguntas de Jó, até aquele momento do encontro ali com Eliú, as perguntas de Jó eram essas, basicamente. Por que Deus está me tratando como um pecador, como um criminoso? Por que Deus está punindo um homem como eu, reto, íntegro, que sempre o amou honestamente, que sempre deu bom testemunho, se desviando do mal? Eu sou esse homem, por que Deus está fazendo isso comigo? Jó talvez fosse até mais longe, pensando o seguinte: será que Deus é exatamente justo e reto como eu pensava? Pare um pouquinho. Dependendo de circunstâncias, às vezes nós pensamos assim: será que Deus é exatamente aquilo que Ele disse ser? Será que Deus vai fazer isso que Ele prometeu fazer? Às vezes nós começamos com algumas dúvidas, com algumas incertezas em relação a tudo que Deus faz. Já estava absolutamente obcecado em provar a sua inocência, e com isso, cego aí pelo seu objetivo de provar a Deus e a todos aqueles que estavam à sua volta que ele não tinha culpa de absolutamente nada do que estava ocorrendo, ele começa a se tornar um homem insensível, arrogante, extremamente crítico, passando a chamar então Deus, como eu tenho dito aqui, de um Deus injusto. Agora olhe para mim, são exatamente essas questões que Eliú vai responder para Jó. Eliú não foge das questões difíceis. Eliú não escapa, não quer se distanciar daquilo que era complicado. As perguntas são difíceis, mas Jó, ouvindo Eliú vai ouvir as respostas certas. Com as suas sábias palavras, Eliú consegue duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria que você guardasse isso. Com aquilo que Eliú vai dizendo, primeiro, Eliú consegue restabelecer o lugar de Deus no coração de Jó. Onde é que Deus deveria estar o tempo todo e não estava nesse instante? No coração de Jó. Em que lugar? No centro do coração dele. Era ali que Deus deveria estar. E Eliú, com essas palavras, consegue fazer isso. Não somente com ele, mas com aqueles 3 amigos também. Recolocando Deus no controle de tudo que acontece na vida e na vida das pessoas. Jó começa a reconhecer isso novamente, aqueles 3 amigos também. Mas além disso, com essas palavras de Eliú, Jó é consolado de uma forma que nunca ele experimentou antes. Afinal de contas, aquele sofrimento que Jó havia passado, ou estava passando, melhor dizendo, era um sofrimento que ele nunca tinha passado na vida. Ele estava no fundo do poço, e o consolo, o conforto que deveria vir sobre ele, deveria ser tão intenso quanto o seu sofrimento. E é isso que está ocorrendo com ele aqui. Ele está sendo consolado, confortado, animado, de um jeito que ele nunca experimentou na vida. Com a sua fala, ele mostra, meus irmãos, que Deus ama todos os seus filhos, todos. E os ama com um amor profundo, infinito, um amor eterno. É assim que Deus ama você, é assim que Deus me ama, é assim que Deus nos ama. Eliú mostra isso para Jó, mostra isso para aqueles amigos. Além disso, com a sua fala, Eliú mostra que não importa o que aconteça, Deus sempre tem a felicidade dos seus filhos como objetivo maior. Sabe o que Deus quer fazer com você? Fazer de você uma pessoa feliz. Esse é o objetivo de Deus. Sabe quando é que essa felicidade vai se completar na sua inteireza? No céu. É verdade.
Mas Deus já está com esse projeto caminhando aqui? Sim. Sim. É por isso que Ele permite eventualmente problemas e dificuldades. Porque ali na frente Deus vai fazer você uma pessoa feliz. Mas eu preciso fazer um alerta aqui, uma pausa muito rápida, porque ele é muito bom. Um alerta da própria palavra de Deus. E um alerta é esse, ouça bem: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Temo em dizer isso a você, ou sinto em dizer isso a você, mas ao seu redor, todos os dias, o diabo se faz presente. Você pode olhar para mim e dizer, mas não é Deus que está? Sim. Inclusive essa é uma promessa de Deus: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está com você, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem. A promessa de Deus é habitar dentro de você. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a promessa dele é que você hoje então é templo do Espírito Santo, ele habita em você. Mas não se esqueça, Satanás também. E Satanás o tempo todo te rodeia, tentando te derrubar, tentando te enlaçar, com um objetivo muito claro: desviar você da fé, fazer você desconfiar de Deus, fazer você desanimar. E se ele conseguir fazer você desistir, porque esse era o objetivo aqui com o mundo, ele será alguém muito feliz. Mas sabe quando é que ele faz isso? Todos os dias. E aqui fica esse alerta. Satanás não descansa. O tempo todo ele tenta ir à igreja com algumas perguntas. Eu fiz várias aqui, escrevi várias, mas eu vou destacar uma, duas ou três aqui apenas. Não é verdade que em vez ou outra Satanás chega no ouvido das pessoas e sugere a seguinte pergunta: qual é o propósito de tudo isso? Por que todas essas coisas estão acontecendo? Parece que nada faz sentido. E aí começamos a olhar de um lado para o outro e falar: é verdade. Podemos pensar assim: é verdade, por que será que isso está acontecendo? Ou então uma outra pergunta: como é? Perguntas sugeridas por Satanás: como você pode dizer que Deus te ama depois dele tirar isso ou aquilo de você? Depois de tirar, quem sabe, o seu emprego? Ou alguém que você amava muito, seu pai, sua filha, um parente? Quem sabe dele ter tirado algo que era de muito valor para você? Como é que você pode dizer que ele te ama? Onde está Deus? Uma outra pergunta que Satanás eventualmente faz: onde está Deus que não te livra dessa dor, ou desse homem, ou dessa pessoa, ou dessa situação? Eu estive uma vez numa determinada ocasião, num congresso, enfim, e lá o tema era filosofia de alguma área, enfim, de algum tema na área de filosofia, e alguém levantou a seguinte pergunta. Era um ateu, levantou a mão e disse o seguinte: onde estava Deus quando 6 milhões de judeus perderam a vida nas mãos dos nazistas? Você já parou para pensar sobre isso? E a gente podia pensar, e algumas questões se levantam de maneira muito forte diante de nós. Como que pode existir um Deus que se diz amor, permitindo que crianças nasçam doentes, ou pessoas inocentes morram nos morros do Rio de Janeiro? Enfim, a gente poderia pensar aqui uma lista de exemplos onde perguntas que são sugeridas por Satanás podem incomodar terrivelmente corações, inclusive de crentes. Com esse alerta em mente, meus irmãos, eu sugiro que você atente para o grande objetivo de Satanás. O intento de Satanás é convencer você e a mim, ou a qualquer pessoa, que ninguém te ama, nem Deus. Jó estava vivendo uma situação em que aparentemente isso estava começando a borbulhar em seu coração.
Aparentemente Deus não o amava. E os seus amigos, que eram pessoas de confiança, de longa data, que tinham caminhado com ele durante tantos anos, agora estavam o traindo, estavam o acusando. Talvez Jó, se voltasse para si e começasse a pensar algo que muita gente pensa hoje: é melhor ficar sozinho, antes só do que mal acompanhado. Você já deve ter ouvido aquela frase assim, né? Na internet a gente vê de vez em quando. Eu não sei bem, possivelmente eu vou errar a frase aqui, mas a frase é mais ou menos assim: quanto mais eu conheço pessoas, mais eu amo os animais, ou um cachorrinho, alguma coisa assim. Isso é distorção que vem do inferno, que vem de Satanás, porque isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Veja, capítulos 38 a 41 mostram Deus falando. E objetivamente, meus irmãos, quando Deus começa a falar aqui com Jó, os seus amigos estão ali ouvindo, Deus vai se revelar grande, um grande Criador, aquele que grandemente sustenta e mantém toda a sua criação. Deus vai se revelar um Deus de amor, que cuida e zela de tudo aquilo que é seu. Deus se mostra grande e Deus se mostra profundamente amoroso. Capítulos 38 a 41 revelam isso. No capítulo 40, Jó está ouvindo Deus falar com ele, depois de já ter ouvido Eliú dizer o que precisava ser dito. Agora Eliú some de cena. No capítulo 40, versos 4 e 5, eu queria que você me acompanhasse. Jó, diante disso, diz: eu sou indigno, então eu ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, mas agora me calo. Diante daquilo que Deus está dizendo para ele, da sua grandeza, do seu poder, da sua majestade, de que Ele é Criador de todas as coisas, sustentador e mantenedor, e que Ele ama a sua criação e cuida dela, tem amor profundo por isso. Jó se cala. E mais à frente, capítulo 42, no verso 2, Jó diz: pensei, Deus, que tudo podes, agora eu sei, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó agora tem essa certeza de que o projeto de Deus está acima daquilo que ele entendia da vida, daquilo que ele achava que conhecia. Jó, mais velho do que Eliú, aprendeu com Eliú, e agora diante de Deus tem absoluta certeza de que aquilo que ele achava que conhecia não era absolutamente nada. Aqueles 3 homens, amigos de Jó, tidos como sábios, homens extremamente inteligentes, se dobram diante da grandeza do poder, do conhecimento, da majestade do Senhor, mas sobretudo se dobram diante do amor dele. Jó diz ainda no capítulo 42, versículo 3, o seguinte: eu falei do que não entendia. Dos versos do capítulo 3 até o capítulo 31, quando Jó vai debatendo com os seus amigos e dizendo coisa atrás de coisa, tudo aquilo que ele diz, agora ele olha para si e diz: quanta besteira eu falei, quanta coisa equivocada eu disse. Você já não fez isso? Isso já não aconteceu com você? Agora está você aqui comigo, sim. Quando eu olho a minha história de vida, eu olho para trás e penso, concluo: quanta coisa eu já disse, não tinha absolutamente nada. Quanta besteira eu já falei. Mas quando eu falava, eu achava que eu estava sendo tal. Quanta besteira eu já fiz, mas quando eu estava fazendo, eu me achava tal. Jó agora, ele diz: falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E aí no verso 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó finalmente entendeu, meus irmãos, certo? Que a sua moral ilibada, a sua ética impecável, a sua espiritualidade exemplar, tudo isso
era consequência de Deus na sua vida. Nenhuma dessas coisas, moral, ética, espiritualidade, todas essas coisas que tinham um caráter de excelência na vida de Jó, nada disso dava a ele o direito de cobrar de Deus alguma coisa, nada disso. Todas essas coisas, moral, ética e espiritualidade, nada disso garantia que ele fosse feliz, e nenhuma dessas coisas garantia que ele iria para o céu. Jó entende isso, e entende mais, finalmente, e entende que Deus é perfeito em sua justiça e que o seu amor é eterno. Jó entende finalmente, meus irmãos, que Deus o ama e cuida dele o tempo todo, mas ele só vai entender isso agora, depois de ele ter falado com ele, e depois de Deus ter dito o que disse. Quero concluir, meus irmãos. O sofrimento é inevitável. O livro de Jó aborda isso. O livro de Jó fala de sofrimento e soberania de Deus. O livro de Jó mostra que dores são questões da vida que ninguém pode escapar. Ninguém, mesmo aquele que é reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, mesmo alguém com esse pedigree, não está livre de sofrer e de sentir dores terríveis, de qualquer maneira. Então, o que se faz? O que é preciso ser feito? Primeiro, aceitar que sofrimento sem causa, aparentemente, ou sem causa aparente, sempre são instrumentos de um Deus soberano para lapidar os seus filhos. Sofrimentos, aqueles que não tem causa nenhuma, a gente não sabe por que está acontecendo. Deus possivelmente está utilizando esses sofrimentos e essas dores para lapidar você, para melhorar você, para aperfeiçoar a sua dependência e o amor por Ele, para fazer de você alguém mais forte frente às adversidades, para fazer você uma pessoa mais sábia, mais prudente, mais tolerante, mais dócil. Fazer o que diante do sofrimento? Como devemos agir? Segunda coisa, aceitar, quem sabe, que os sofrimentos cuja origem está nos próprios erros. Isso ocorre de fato. Há coisas, há sofrimentos que nós temos, há dores que nós sentimos, fruto de erros que cometemos, e nós temos consciência disso. Igualmente, meus irmãos, é preciso se lembrar que Deus também utiliza isso para lapidar a cada um de nós, para nos melhorar. O que fazer diante do sofrimento? Entender que Deus reserva sempre o melhor. Deus reserva sempre o melhor. Deus sempre guarda o melhor para o fim. Quando essa história termina, Jó é duplamente abençoado. É assim comigo com você. Deus, o grande Criador, que mantém e sustenta todas as coisas. Guarde isso, eu estou terminando. Guarde essa palavra, guarde essa expressão, grife isso. Deus, o grande Criador, aquele que mantém e sustenta todas as coisas, Ele continua. É isso que eu quero que você guarde. Ele continua a te amar e a cuidar de você. Não houve um minuto sequer que Deus deixou de amar e cuidar de Jó. Ele só não estava percebendo isso, ele tinha perdido isso de vista. Mas Deus nunca deixou de amar e cuidar. Agora olha para mim, é exatamente isso que vai acontecer com você. Deus continua a amar você, a cuidar de você. Deus continua a amar e a cuidar da família que Deus deu para você. Ela não era sua e nem continua, nem é.
presente de Deus, e Deus deu para você cuidar dela, mas Deus continua a cuidar e amar essa família que Deus deu para você. Deus continua a cuidar da igreja dele, essa igreja que você faz parte. Deus continua a amar e a cuidar de todas essas coisas. É isso que ensina o livro de Jó. É isso que mostra a história de Jó. É um livro que mostra que Deus, de um modo muito especial, ama e cuida dos seus filhos. Ama e cuida da sua igreja. Portanto, descanse nessas verdades. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te conduza. Deus te proteja.